HLT TV Channel, Herbert Lisboa Torres, cheguei e fiquei, viu? Olha mesmo, né? Estamos aí. Veja, isso aqui eu vou colocar como símbolo a ONU. A ONU foi construída como uma flor, né? Uma organização internacional chamada Organização das Nações Unidas, né? Para unir o povo da humanidade. E tudo lá, né? Quando em verdade nada disso aconteceu até determinado momento, até agora, né? Porque o que ela fez foi destruir mais a humanidade, e hoje ela, mais ainda, ela é dominada pelo islamo-comunismo. Tanto é que acabou de tomar posse a presidente da ONU, uma comunista, né? Isso representa o regime que mais matou gente na humanidade. E a ONU tem feito há décadas misérias com a anistia internacional, fazendo a bandidolatria, sendo submissa à nova ordem mundial do George Soros e de outros, a esquemas de destruição de determinados países. Enfim, a ONU virou um balcão de negócios maldosos, de fato. E ela atualmente tem, inclusive, fomentado outro tipo de guerra, que é a miséria e as guerras tradicionais em si. Então, ela nasceu com uma coisa bonita, uma coisa legal, né? Mas ela se tornou algo obsoleto. Como, por exemplo, as Copas do Mundo, até muitas delas já é uma coisa bonita, onde só povos de várias nações, várias religiões se uniam para disputar com regras iguais. Virou um antro de venda de coisas que são rombos que, inclusive, estão sendo investigados por polícias nacionais e internacionais. Então, a ONU não serve mais para o que deveria servir. Ela serve para o comunismo e para a nova ordem mundial de algumas pessoas que querem criar uma nova forma de ganhar dinheiro. E o pior de tudo, essa nova ordem mundial, ela tem a ideia de destruição de parte da humanidade em prol de gerar novos negócios. Além disso, da imbecilização do povo, do mundo, mesmo usando a tecnologia está sendo usada também para esse fim, e ela tem ajudado a financiar esses tipos de regimes ditatoriais. Eles não defendem mais a democracia, tanto é que a Europa, hoje em dia, está mais acabada do que realmente ela deveria estar como Europa. Ela está sendo destruída lentamente através do marxismo e ainda mais pela psicologia de lavagem cerebral do Antônio Gramsci, que faz com que você acredite em determinadas coisas e comece a ser imbecilizado, né? Com a ajuda até de professores bastante renomados e inteligentes que nem eles sabem que estão sendo usados, infelizmente, né? Então, eu tenho uma proposta para Trump. Eu acho que está na hora de você, além de fechar a ONU, se ela não quiser fechar, expulse ela do território americano, tá? Crie o que eu estou chamando de plataforma internacional dos povos, né? Do mundial dos povos, ou coisa parecida nesse sentido, né? Plataforma internacional dos povos do mundo inteiro em si, mais ou menos nesse sentido. Não importa muito o nome, mas vamos chamar de plataforma internacional dos povos do mundo. Vamos chamar isso, né? Então, não adianta, por exemplo, você ficar só olhando, observando essa situação drástica onde está acontecendo no Brasil e também na Europa.
E na América Latina você está vendo regimes ditatoriais como o do Maduro na Venezuela, como o do Ortega em Nicarágua. No México chegou a isso também. Na Bolívia com Evo Morales. O Brasil está uma bagunça, uma confusão danada. Um país totalmente dividido, quando nunca foi um país dividido pelo PT, PSOL, Rede, PSTU, PCdoB, PSDB, que simulou ser oposição, simulou ser direita e nunca foi direita. Criou até o Fórum de São Paulo aqui. Então não adianta ficar só olhando, não. A sua missão vai ser uma permissão de ação para as pessoas maldosas. Também não adianta ficar vendo o mundo só na sua maravilha. Apesar de devemos começar a continuar admirando o mundo maravilhoso que ele existe, e ele vai continuar existindo porque nós vamos conseguir derrubar essas pessoas maldosas, né? Eu estou vendo um aquário de peixinhos, mas não adianta só ficar vendo essas belezas, porque esses grupos estão atentos, derrubando essas pessoas, tá? Então, o que eu proponho em si é a criação desse nova entidade, que eu poderia chamar aqui de Plataforma Internacional dos Povos do Mundo. Seria Plataforma, PI, dos povos, P do mundo, POV, né? TIPOM, que seria uma ordem exatamente que fosse substituidora da ONU, né? Com novos povos, novos países, e muito mais bonita, entendeu? Então, na verdade, é isso que realmente eu proponho ao Trump, e se o Putin que também quiser, e os países, espero que outros países que tenham realmente decência e queiram expurgar, os países europeus também, que querem expurgar as pessoas, estão destruindo o país em si. A Europa em si está não europeizada mais, né? Ela está islamo-comunizada, né? Então eu espero que a gente comece a desenvolver outra entidade internacional, né? E bote para fora a ONU, Anistia Internacional, Unicef, OMS, vocês dos Estados Unidos e grandes cientistas da Europa, da Austrália, da Nova Zelândia, do Japão, da Coreia do Sul, se a China quisesse também, seria interessante, da Rússia. Temos cientistas fantásticos que podem criar um similar da OMS, Organização Mundial da Saúde, que, na verdade, pelo islamo-comunismo e pelo gramicismo, criou nomenclaturas de coisas doentes como se não fossem doentes. E fizeram, por exemplo, psicólogos e médicos tomando conta com o aparelhamento do Estado, que é essa ideia de Gramsci, que é aparelhamento, colocando autoridades, como no Supremo Tribunal Federal, que a maioria devia ter impeachment no Brasil, em si são todos de ativismo judicial. Então o Gramsci teve essa ideia, melhor do que a de Marx até, de aparelhar tudo, todas as entidades. O Conselho Federal de Psicologia atualmente é aparelhado por um ateu, comunista, membro do PT, membro da CUT. E fez, essa é uma percepção minha, como eu também sou formado em psicologia, formado em direito, sou cineasta, eu percebi que no conselho, alguns conselhos regionais, o Conselho Federal, grande parte dos psicólogos estão com medo de denunciar isso. E eles usaram a lavagem cerebral do Gramsci com a psicologia gramscista, não só também nesse lugar, mas em outros lugares também, como por exemplo na OAB, teve um período que estava esquerdista, graças a Deus parece que a diretoria atualmente voltou à normalidade,
Na parte cultural, vocês já devem saber da podridão dos artistas, da banda podre, da maioria dos artistas que são famosos devido ao quarto poder, né? É o primeiro poder é o judiciário, vamos dizer assim, os três poderes, o judiciário, executivo e legislativo. Quarto poder ele podia chamar da mídia, ou podia chamar também a das ONGs. Todas elas foram gramiçadas, foram lavadas cerebralmente e tem muito dinheiro por trás dessa história a partir da nova ordem mundial e de George Soros. Então, o que eu proponho é que a gente tenha sugestões de melhoria das próximas gerações. Então, estou propondo que a gente crie uma entidade melhor, realmente buscando justiça, e não só no sentido de proporcionar a paz no mundo, né? Como a flor aqui representaria, a planta, tudo, a vida em si no mundo. Mas em determinados momentos, essa entidade tem que agir como uma espada, até transparente, que acabe com essas destruições que estão fazendo para a gente. Grande parte dos grupamentos que destroem a humanidade atualmente são ocultos, ou você não sabe onde estão, ou estão misturados com a gente, entendeu? Então nós precisamos trabalhar em cima de atacar realmente esses países ou grupamentos ou ditadores ou tiranos ou partidos. Por exemplo, no Brasil eu fiz também outro vídeo, você precisa ver. Deveria ser proibido, pela Constituição seria proibido, é proibido a existência de partidos comunistas no Brasil. E é proibido o comunismo no Brasil, pela Constituição Federal. O que é que esses partidos comunistas como PT, PCdoB, PSTU, Rede, PPS, PSOL, PSDB e vários outros fizeram? Botaram o estatuto que defende a democracia, mas na prática não defende. Até as urnas já está comprovado, até por associação de peritos oficiais e até por entidades internacionais, que essas urnas eletrônicas são totalmente fraudáveis. Então imagine que o regime militar, um belo regime militar que acabou na década de 80, diz que devolver a democracia, isso é democracia. Então, quantas pessoas a gente elegeu até hoje que, na verdade, não ganharam a eleição? Né? É muito fácil, por exemplo, tem dois candidatos, aparece a foto desse, é uma das formas de burlar, a foto desse, José, e esse é João. Aí eu chego lá na urna, aperto em José, aparece a foto de José, partido dele, o número dele, e aperto em confirma, mas internamente esse voto vai para João. Essa é uma das formas fraudáveis. Até o sistema da NASA foi invadido. Imagine uma urna, e vou chegar mais profundamente. Essa urna é feita por um país sem nenhuma credibilidade, que é a Venezuela, que está no comunismo, matando gente de fome e de tiro, destruindo o país completamente. E é um dos países mais ricos do mundo, porque tem petróleo. Então é feita lá, e só tem 3 países, apesar da maioria dos países da Europa, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Japão, China, Coreia do Sul e aqueles tigres asiáticos, todinhos são 200 vezes, 500% a mais evoluído na tecnologia do que no Brasil. Eles não usam. Só tem 3 países no mundo que usam para as eleições essas urnas, e são exatamente da Venezuela, um país ditatorial comunista, que é a própria Venezuela, a Bolívia, que só vai ganhar sempre o Evo Morales. Evo Morales vai sempre ganhar, porque são urnas fraudáveis. Entendeu? Eles arranjaram uma forma, um jeitinho, que isso podia até ser jeitinho brasileiro, mas um jeitinho de corrupto mesmo, de sempre ganhar as eleições. Então nós precisamos agir não só com amor. Não adianta só fazer abraço na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, mas é preciso combater
o mal. E precisamos proteger quem nos protege, que são as forças de segurança, como a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, agentes penitenciários, guardas municipais e as Forças Armadas, além de outras também, que nos protegem disso aqui, como o Interpol, etc. Aí vai. Então nós precisamos agir, né? Essa bandidolatria, a idolatria do bandido, bandido é tido nesse sistema da ONU, a Anistia Internacional, como vítima da sociedade. Quer dizer, o trabalhador, você que trabalha, ganha menos do que um presidiário, né? Tem que ir para o trabalho. A sociedade em si não é vítima da sociedade. Quem é vítima da sociedade é o bandido que faz o mal, que entra na sua casa, destrói você. E se você der um tiro, você pode ser preso. Então criou-se uma estrutura legal, né? E vou explicar isso rapidamente, que eu fiz um estudo profundo em outro vídeo, dizendo que o comunismo tem 3 pilares para destruir. Primeiro é a fé judaico-cristã, por isso que ele quer destruir tanto Israel quanto o cristianismo, né? E com isso, dentro disso, a figura da família, que é a base espiritual de qualquer ser humano, é a maior base que tem. E a segundo pilar é a filosofia grega, que nos deu a capacidade de pensar, raciocinar realmente nas coisas da vida. E a terceira é o direito romano. Então eles invadiram. Tanto é que a Igreja Católica hoje, na minha opinião, esse Papa não é cristão. Ele defende, por exemplo, a teologia da libertação, que é uma teologia não cristã, é uma teologia materialista comunista, que diz que a gente nasce aqui e morre aqui mesmo. Exatamente ao contrário do que Cristo diz. Esse Papa defende a teologia da libertação. Não é à toa, ninguém estranhou não que tinha um Papa Bento, que inclusive era contra a teologia da libertação, e de repente decidiram trocar de Papa, dizendo que ele estava doente, e ele está vivo até hoje, condenado ao silêncio. Olha, coisa. E esse Papa, o Ratzinger, Cardeal Ratzinger, que era o Papa Bento, ele era contra a teologia da libertação. O antecessor dele também, o João Paulo II, aquele que descia nos países, beijava o chão, também era contra a teologia da libertação. Então, por exemplo, o padre Paulo Ricardo, que é um dos que acompanham no YouTube, diz que a CNBB e todos os outros, o Bernardo Buster, também diz que a CNBB está toda dominada pelo PT. Aliás, o que é que não está dominado pelo PT? Até os estaleiros, até o BNDES, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, tudo foi dominado. Essa é a teoria, a estratégia do Antônio Gramsci, por isso criou várias estratégias que eu vou só citar agora. O feminismo é uma delas, a ditadura gay é outra, ideologia do gênero, pedofilia, incesto, aborto, doutrinação comunista nas escolas e universidades, e aí vai roubar e justificar legalmente o seu roubo. Como o presidente que está preso deu um discurso no Rio de Janeiro, quando 2 governadores foram presos, e disse: não é possível 2 governadores eleitos pelo povo democraticamente estão presos. Olha o que ele disse: só porque roubaram. Ou seja, essa estratégia de Gramsci, para que você justifique o cara não foi eleito, tá, mas não dá direito dele roubar, não. Todos podem perder cargo na democracia, todos. E fora o privilegiado, sendo comparar em 4 países, que eu não vou citar eles ali, a maioria deles só tem um. Uma pessoa que tem fora privilegiado. Estados Unidos é 0, outro país é 0. Aqui tem milhares de pessoas sem fora privilegiado. Deputado, ministro supremo, e aí vai. Esse fora privilegiado é outra estratégia comunista implantada dentro da democracia. Então eles contaminaram a democracia. Então só vai mesmo
com o fechamento e a expulsão da ONU e toda a sua parafernália comunista para outro lugar. Manda ela para ir para outro lugar, vá para Cuba, vá para Venezuela, se instalar lá, que negócio. E líderes que realmente são do bem da humanidade, que tem muitos ainda, e estão esperando um líder maior, talvez seja o Trump, o Putin, para chamar esses países para compor essa nova entidade que eu estou chamando de plataforma, deixa eu ver se eu me lembro, internacional dos povos do mundo, né? Então, que seria isso aqui, que não seria só para fazer o bem, proporcionar coisas boas para a própria humanidade, mas também para atacar pessoas, combater terroristas, combater ditaduras, combater corrupções. Por exemplo, na China, pelo que eu sei, se um indivíduo, mesmo sendo um partido comunista, porque a China, na minha opinião, ela é comunista capitalista, é mais capitalista do que comunista, se um indivíduo for corrupto na China, a família paga a bala e ele vai para o paredão, pede desculpas à população, se eu tiver errado, os chineses depois me dizem, pede desculpa para a população por ter sido corrupto e matam ele. No Irã, sendo um país muçulmano, dando um exemplo fantástico de que os corruptos são içados por guindastres. Então é como se fosse uma degola, eles são levantados. No Japão é até mais nobre, até mais difícil. Eles vão à televisão, pedem desculpas e se matam, porque corromperam espiritualmente a sua vida, a sua existência, roubando e destruindo. Porque, gente, essa corrupção que é tirada, vamos supor, aqui diz, por exemplo, o PT roubou milhões do estaleiro, milhões daquilo. O que representa exatamente isso? Representa milhares de casas, milhares de hospitais, milhares de medicamentos, milhares de melhorias de salário, milhares de empregos, milhares de coisas boas para a população, que vai ficar com o que o próprio Lula chama, criticando, de elite branca. Lula é branco, Marisa era branca, os filhos do Lula são brancos e dizem que até, né, as amantes também brancas. O ministério todinho que tinha lá, era um rodo de ministério do Lula, tinha um ou dois, de 30 e tanto, tinha um ou dois que era negro. Os ministros indicados pelo PT, pela era PT, FHC, que também é comunista, foram todos brancos, exceto o Joaquim Barbosa, que votou contra o Lula. Foi o único negro, o único que tinha, votou contra. Todos os brancos votaram, quase todos os brancos votaram a favor do Lula. Né? Ainda temos pessoas de bem no Supremo Tribunal Federal. Ainda temos. Mas é minoria. Infelizmente é minoria. Deveria ter impeachment para esses que não realmente estão guardando o que é que eles deviam fazer. Então eu sempre estou dizendo, não existe mais STF no Brasil. Acorde. Existe anti-STF. As Forças Armadas deviam ter fechado o STF, criado o Supremo Tribunal Militar e recomposto com novos indivíduos que tivessem realmente compromissos com a Constituição e, se não cumprissem, seriam de novo retirados, tivesse impeachment em relação a isso. Tá? Então eu quero propor, é um tema, eu sei, muito difícil, polêmico, que a gente até propõe, até o pessoal da Nova Ordem Mundial, já falei isso em outros vídeos, que façam uma reconversão espiritual. Vocês estão destruindo a humanidade e vocês fazem isso por um motivo, vocês são infelizes. Então, por serem infelizes, vocês fazem isso, querem o mal das pessoas, tiram das pessoas o que elas têm de bem. Então, reconvertam enquanto estão vivos. Depois de você morrer, você não pode mais não. Tá?
Eu dou essa chance ainda. Eu não posso dar chance de nada. Estou falando que quem está dando é Deus. Deus, que você pode acreditar ou não, dá a chance a você a, no final da sua vida, inverter, porque essa nova ordem mundial financia ONGs e entidades, por exemplo, a favor do aborto, como está tendo a discussão atualmente no Supremo Tribunal. Segundo alguns, sai a discussão, a audiência pública só é uma peça de teatro, que já está tudo decidido entre eles. É só para dizer, para cumprir a lei, que fez uma audiência pública, chamou todo mundo, mas eles já decidiram. Se for verdade, vai ser uma covardia, porque esses membros, olha, vocês que eram membros do Supremo Tribunal Federal, olhem para mim. Poderia ser vocês como feto no ventre da mãe de vocês, que nasceram de um pai, de um homem, e de uma mãe, uma mulher, que o pai e a mãe, ou os dois, tivessem decidido fazer o aborto de vocês. Vocês não estariam nem vivos. Não estariam nem aí no cargo, nem muito menos tenham tido essa idade que vocês têm até hoje para ter. Está na hora de vocês fazerem a reconversão espiritual e fazer o bem do povo brasileiro, que paga fortuna, e até inclusive de pessoas que são dos familiares de vocês. Nós pagamos uma fortuna do dinheiro público, você sabe disso, não tem vergonha. Comecem a ter, aprendam. Todo mundo pode mudar na vida. Você também pode. Não é porque você tem poder que você é superior a gente, não, que eu não acho que vocês são superiores a ninguém. Nem a um mendigo que está no meio da rua ali. Para mim, vocês não são superiores a ninguém. Aliás, ninguém é superior a ninguém. Mesmo o presidente Trump, o presidente de qualquer lugar, não é superior a ninguém. Nós somos seres humanos vivendo uma humanidade e vocês são um exemplo da incompetência de serem seres humanos. E estão, por inveja, por não serem felizes, esse é o fator psicológico por trás de tudo, de ter dinheiro, poder e fama. Por trás disso tudo está a infelicidade de vocês. Então está na hora de criar, na minha opinião, essa nova entidade internacional, que ela seja em prol de provocar a paz na humanidade, mas aos que não entenderem isso, seja feito de uma forma realmente. Não adianta você ir, e eu quero deixar o recado para terminar essa live, para representante do Ministério Público, que teve a cara de pau. Meu pai foi do Ministério Público, graças a Deus ele não está vivo para ter ouvido a senhora falar, que eu não sei o nome da senhora ainda. A senhora é representante do Ministério Público, salvo engano, federal, que numa audiência pública, ao lado de um policial fardado, disse a seguinte maneira, de que os senhores policiais têm a arma só para se defenderem. Olha que contradição que eu vou botar você. E vou fazer um desafio à senhora que eu já fiz em outro vídeo. Vocês não têm a arma para atacar. Pois bem, se tem um indivíduo que está com 2 metralhadoras ou com um revólver pronto para atirar, né? Olha a contradição sua. Está pronto para atirar, para fazer ali. Você não vai estar... A senhora não é telepata para saber o que está dentro da cabeça do bandido, não. Ou é? Ou a senhora é paranormal? Então a senhora não é essa. Então o policial também não é paranormal. Ele não atirar porque tem medo, por quê? Por causa da bandidolatria e a policiofobia, de perder a farda, de ser punido, às vezes pagar até advogado do bandido e às vezes até inclusive de ser preso. Então ela não era para se defender. Ele está se defendendo e está defendendo a sociedade quando atira. A senhora
no seu discurso já contradiz a si própria. A senhora é inteligentemente burra ou quer fazer a gente de otário. Porque ao ponto de dizer que a arma do policial é para defesa, só para sua defesa, e se tem uma iminência de realmente morte e você não é telepata, então você está desdizendo o que está dizendo. Além do mais, te digo, eu quero que a senhora me diga como é que a pessoa vai... Ela disse assim, os policiais só podem reagir, atirar, né, no caso, atirar contra, quando for alvejado. Então, é preciso que o policial, desigualmente a um cara que está ameaçando a vida de pessoas, tem que receber o tiro para poder reagir. A senhora é muito maldosa, viu? Sua mãe e seu pai sabem disso, seus irmãos, seus filhos ou marido, seja lá o que a senhora tenha, sabe da sua maldade que a senhora está dizendo? Sabe? Diga para mim, vai. Outra coisa lá. Então, o cara é alvejado e morre. Policial, ele vai ressuscitar para poder atirar no bandido, é? É isso? Então, eu vou fazer o desafio final, porque tudo isso tem a ver com a nova ordem mundial. A Anistia Internacional é direito dos manos, não é direito dos humanos. A vítima não tem valor nenhum, só quem é vítima na sociedade são os bandidos, na verdade são bandidos mesmo. E quem faz ele bandido são os corruptos, não é o povo brasileiro, não são os policiais. É vocês corruptos que estão lá. Estão tirando esse dinheiro todinho que eu disse de criar uma estrutura social digna para todo o povo brasileiro. Então, quem é vítima na sociedade é o povo brasileiro e os policiais, todas as forças de segurança, e não os bandidos. Agora, eu quero fazer o desafio à senhora, que eu já fiz no outro vídeo. A senhora vai com flores, ou então vai com arma. Pronto. Eu não vou. Não levo nenhum policial. Viste a roupa de um policial, a senhora do Ministério Público. Graças a Deus, papai não está aqui para ouvir uma representante de uma pessoa que deveria defender a sociedade, falar uma coisa, uma asneira dessa. E a senhora vai subir ao morro lá com tiroteio e só vai atirar depois que a senhora for alvejada. A gente filma, bota um drone todinho, e toda a polícia do mundo inteiro vai assistir o seu exemplo de como resolver o problema. Topa? Vai, pensa. Enquanto você pensa se vai topar esse desafio de subir ao morro e de só atirar um tiroteio com bandidos, depois de a senhora ser alvejada, bota um drone filmando, outras câmeras, helicóptero, filmando de longe, tudinho, para todo policial aprender, né? Porque o policial não sabe, né? Não sabe cumprir a lei, né? Não é isso? A senhora vai aceitar? Vai? É por isso que eu finalizo e peço a todos os líderes, não precisa ser presidente, primeiro-ministro, rei, ou sheik, ou coisa, pessoas do bem. Pode ser também líderes de entidades, de organizações, e até das organizações que estão promovendo o mal, que reconvertam-se. Vamos fazer a missão que nós temos nessa vida, de fazer uma humanidade mais feliz, criar cidades, criar empregos, criar progresso, sanar as doenças, ajudar o povo. Olha, fazer mal é fácil demais, cara. Eu sempre disse isso há mais de 20 anos. Até uma criança, um menino de 12 anos que já sabe o ECA, Estatuto da Criança mata 15 pessoas facilmente. Fácil fazer o mal, cara. Eu tenho até parente que faz mal.
parentes, faz mal que não acaba mal. Eu já vi maldade em alguns parentes meus e parentes de todas as pessoas que eu conheço, de forma que você fica de boca aberta. É fácil demais. Eu quero ver fazer o bem e ter coragem de combater também, combater o mal. Quero ver você saber abraçar os povos, juntar os povos, unir os povos. Agora, a ONU morreu. A sua função acabou. Não é mais algo bom para a humanidade. A ONU é uma destruidora da humanidade. É muito triste para mim dizer isso. Desde que eu comecei a entender como gente que eu admirava a ONU, a Unicef, a OMS, a Anistia Internacional, eu estou comprovando agora que ela está tomada pelo gramscismo, pela lavagem cerebral e o islamo comunista, de destruição da população do mundo e não da melhoria da população. Criam até doenças que são algumas suspeitas de conspiração aí. Eu não vou entrar nessa seara, será fruto de outro debate com a gente. Tá bom? Mas é hora de dar tchau. Herbert Lisboa Torres, HLT TV Channel. Esse é um tema para vocês, líderes mundiais, principalmente agora. Trump puxa esse povo, Putin puxa esse povo, vamos se unir. Quem era inimigo um dia, hoje se une. É um exemplo bonito, entendeu? Vamos criar essa nova entidade. Vamos tirar essa ONU dos Estados Unidos. Tirem, que não serve para mais nada aquilo ali. Só serve para serem contras a vocês mesmos dos Estados Unidos. Não deveria estar no solo. Manda ele para solo de outro lugar, rapaz. Qualquer lugar lá, mas não interessa isso para a gente, não. Manda eles elegerem quem ele quiser lá. E considere-se essa entidade como inimiga. É preciso essa entidade ser entendida como isso, ó, como inimiga, e precisa realmente ser combatida. Tá? Então, é hora de dar tchau. Herbert Lisboa Torres, diretamente de Maceió. Um beijo para você e tchau, 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 tchau. Hey!